é um livro com uma pegada romântica, que tem traços do romancismo, a gente vê a idealização do amor, a gente vê o drama pessoal. Diferente do Cortiço, de Aloysio Azevedo, onde a gente tem uma realidade que é mostrada sem máscaras. A gente tem a desigualdade, a gente tem o preconceito, a gente tem a luta pela sobrevivência. Essa obra aqui, ela é muito conhecida porque ela não trata somente dos personagens, ela mostra o Brasil em evolução. Aloysio de Azevedo nasceu em São Luís em 1857. Foi jornalista, caricaturista e diplomata. Sua carreira literária começou no romantismo, mas foi no naturalismo que ele se concretizou. O Cortiço é considerado sua obra-prima, um marco literário brasileiro, por retratar a realidade social com dureza e precisão. Me chamo Francisco de Assis, eu sou historiador e vou dar aqui um panorama do século XIX na visão do nosso grande escritor Aloysio de Azevedo. Ou seja, o Brasil do fim do século XIX vivia intensas transformações. A escravidão havia sido abolida em 1888, mas a liberdade não veio acompanhada de justiça social. Negros libertos, imigrantes e trabalhadores pobres se amontoavam em cortiços, habitações coletivas insalubres e superlotadas. É nesse cenário que Aloysio de Azevedo ambienta sua principal obra, trazendo à tona as contradições de uma sociedade em mudança. Olá pessoal, eu sou o professor Diogo de História e venho aqui bater um papo com vocês com relação à contextualização da transição do século XIX para o século XX. No contexto social, conseguimos perceber aí a abolição da escravatura, porém a gente entende que é uma falsa abolição, uma vez que não existe uma inserção da população negra dentro dos espaços sociais no Brasil. Essa população acaba ficando marginalizada. Um outro ponto importante da transição desse século XIX para o XX é a chegada massiva de imigrantes, o que acaba fazendo com que haja uma superlotação de espaços urbanos e também periféricos, surgindo aí nesse sentido a figura dos cortiços. Os cortiços eram grandes amontoados de pessoas, que conviviam ali em condições degradantes, insalubres, o que acabava gerando uma série de problemas de saúde. A gente, enquanto estudantes, historiadores, enfim, a gente consegue perceber como que esses problemas eles acarretaram dificuldades sociais. Lá na frente a gente até vê a revolta da vacina. Mas o ponto principal é chamar a atenção para uma das mais célebres obras do Aloysio de Azevedo, que é o Cortiço, que se passa justamente nesse cenário conturbado dessa transição do século XIX para o século XX no Brasil. No naturalismo, o ser humano é visto como fruto do meio das circunstâncias. Em O Cortiço, o espaço coletivo domina a vida individual. Há determinismo, animalização, exploração e preconceito. A linguagem é crua, sem romantização. O Cortiço acordava todos os dias com um grande alvoroço. Era como um formigueiro humano, cheio de vida, barulho e desordem. Desde que a febre de possuir se apoderou dele totalmente, todos os seus atos visavam o interesse pecuniário. Só tinha uma preocupação: aumentar os bens. Aquilo já não era uma ambição, era uma moléstia nervosa, uma loucura, um desespero de acumular. Para ele, tudo se reduzia à moeda. João Romão é a ganância encarnada. Já Bertoleza simboliza a exploração da mulher negra e trabalhadora, enquanto Jerônimo e Firmo mostram o choque cultural entre imigrantes e brasileiros. Rita Baiana representa a alegria popular. Ela era o sol do cortiço. Onde Rita estava, havia festa, dança e música. Seu corpo parecia feito de ritmo. O cortiço em si é um personagem. Ele muda destinos, aprisiona sonhos, perpetua a miséria e mostra como o meio pode determinar o futuro de gerações. O que mais me chamou a atenção foi a obsessão de João Romão por acumular riqueza. Ele não só queria ter mais, mas parecia doente por isso. Aloysio de Azevedo mostra como a ganância pode transformar uma pessoa em alguém desumano, disposto a passar por cima de qualquer um, inclusive de Bertoleza. Essa desumanidade se conecta à desigualdade. O Cortiço é quase um laboratório social. Gente de várias origens, mas todo mundo vivendo em condições precárias. É como se o livro mostrasse que, mesmo depois da abolição da escravidão, nada mudou de verdade.
para quem estava embaixo da pirâmide social. O que mais te marcou no livro O Cortiço? O que mais me marcou no livro Cortiço foi a tragédia de Bertoleza, enganada até o fim. A Rita Baiana, que mostrava que a cultura popular resistia até mesmo na pobreza. João Romão, que é o retrato da ganância na sociedade. As falas dos estudantes revelam que O Cortiço é mais do que um romance do século XIX, é uma denúncia que ainda ecoa nos dias atuais. Para aprofundar essa leitura, ouviremos agora especialistas que analisam a obra sob diferentes perspectivas. Professora Cláudia Rodrigues de Filosofia, formada em Filosofia e mestre em Filosofia pela Universidade Federal do Maranhão. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a obra O Cortiço, de 1890, de Aloysio Azevedo, e trazer esse panorama de um olhar sociológico. Então, a gente consegue perceber nessa obra várias camadas, principalmente de estratificação social e desigualdade social. Então, a estratificação, ela começa por uma camada, por esse olhar que envolve o plano de diferenças de classe, e ele é estabelecido por esse contexto dentro do cortiço. Que a gente tem a figura do João Romão, que é um burguês que explora os moradores do cortiço, e aí a gente consegue ter essa divisão de classes. Então, para Karl Marx, isso nada mais do que seria, do que essa divisão de classes que a gente tem da burguesia e do proletariado. E pelo olhar do sociólogo Emile Durkheim, a gente pode ter um panorama sobre os fatos sociais que eles acabam influenciando, de certa forma, o modo como essa sociedade se comporta. Então, o comportamento dos moradores do cortiço, ele é reflexo dessa desigualdade. Falta de saneamento básico, educação, saúde, uma moradia digna, lazer, emprego e principalmente reforça alguns estereótipos, E dentro desses estereótipos, a gente vai construindo, de uma certa forma, questões como racismo, preconceito, de gênero, de classe, e aí a gente tem todo esse panorama de desigualdade social em que ele vai desencadeando outras estruturas sociais pelos quais a gente acaba problematizando, argumentando e tecendo algumas críticas. E é isso, gente. Obrigada. Meu nome é Helena Ramos, sou pedagoga. O Cortiço é um romance que pode ser lido também pela lente da geografia urbana. O espaço determina o destino das pessoas. O cortiço é mais que uma moradia, ele simboliza exclusão, precariedade e concentração da pobreza. Ao mesmo tempo, os casarões e mansões representam a concentração da riqueza e do poder. Esses contrastes dos séculos XIX continuam visíveis nas cidades brasileiras. Onde havia cortiços, hoje há favelas e ocupações urbanas. A segregação socioespacial ainda é uma marca forte, e a obra de Aloysio Azevedo nos ajuda a compreender a origem dessa desigualdade. Portanto, o cortiço é apenas literatura. É também uma denúncia geográfica e social, mostrando como o espaço urbano molda as relações humanas. Nessa perspectiva, como estudante de Direito, o que mais me chama a atenção na obra O Cortiço é perceber como os problemas sociais retratados por Aloysio Azevedo no século XIX ainda ecoam no Brasil atual. A exploração do trabalho, a desigualdade de gênero e o racismo estrutural continuam sendo desafios que o nosso sistema judiciário precisa enfrentar todos os dias. O caso de Bertoleza, por exemplo, mostra a distância entre a lei e a realidade. Mesmo após a abolição, ela continuou escravizada, porque a sociedade e as instituições não garantiram de fato a sua liberdade. Isso nos faz pensar que não basta criar leis, é preciso que elas sejam aplicadas de maneira justa e eficaz. Além disso, a descrição do cortiço como um espaço insalubre e superlotado nos faz refletir sobre o direito à moradia digna, que ainda hoje é uma promessa que não é cumprida para milhões de brasileiros. Para nós, futuros juristas, o cortiço é um convite a olhar para o passado, para compreendermos as falhas estruturais do presente
e buscar um direito que promova realmente a justiça social. Quando a Luz Azevedo escreveu Cortiço, no fim do século XIX, talvez ele não imaginasse que a sua denúncia atravessaria gerações. A obra nasceu em um tempo de mudanças. O Brasil deixava a escravidão para trás, mas não eliminava a desigualdade que sustentava o país. Os cortiços eram mais do que habitações, eram símbolos de exclusão, de luta diária pela sobrevivência da distância entre ricos e pobres. Mais de um século se passou e as cidades cresceram. Os prédios se multiplicaram, mas as contradições permanecem. Onde havia cortiços, hoje existem favelas. Onde havia preconceito racial explícito, ainda resistem formas de discriminação. Onde havia exploração de trabalhadores pobres, continuam as lutas por dignidade. O que o Cortiço revela é a permanência da estrutura social brasileira. A ganância de João Romão não é apenas ficção, ela está nas práticas de acumulação sem limites, na corrupção, no abandono das populações inteiras. A tragédia de Bertoleza ecoa nas milhares de mulheres negras que ainda enfrentam jornadas duplas e invisibilidade. A alegria de Rita Baiana resiste nas festas, nas músicas, nas danças populares que continuam a ser formadas de resistência cultural contra a opressão. Do século XIX ao XXI, o Brasil mudou, mas não mudou o suficiente. A literatura de Aloysio de Azevedo nos obriga a olhar para nossas cidades e perguntar: o que aprendemos? O que fizemos para romper com esse ciclo? O cortiço ainda está entre nós, disfarçado, mas vivo, nos becos esquecidos, nos bairros marginalizados, nas estatísticas que insistimos em ignorar. O Cortiço não é apenas um romance naturalista, é um espelho. E ao nos olharmos nele, percebemos que a luta contra desigualdades, o preconceito e a exploração continua sendo um desafio do presente. Um desafio que só podemos vencer se encararmos de frente as marcas profundas deixadas pela nossa própria história. E essa desigualdade também aparece no preconceito. A maneira como negros, imigrantes e mestiços são tratados revela como a sociedade do século XIX classificava as pessoas por raça, cor ou origem. É triste ver como isso ainda se repete hoje, na atual conjuntura brasileira. O Cortiço continua atual. Ele denuncia as desigualdades, os preconceitos, a exploração. Ler Aloysio de Azevedo é revisitar a nossa história e refletir sobre os desafios que ainda permanecem. O Cortiço não ficou só no século XIX. Ele resiste em nossas cidades, em nossas periferias, nas favelas, nos espaços esquecidos pelo poder público.